Então, nosso tema são as complicações renais advindas do diabetes mellitus. Próximo, por favor. Próximo slide. Próximo slide. Isso. O nosso roteiro, vamos colocá-lo em 3 grandes tópicos. O primeiro, nós vamos falar um pouquinho do tamanho do problema, aquilo que eu falo, qual o tamanho da encrenca que a gente tem entre diabetes e doença renal crônica. O segundo, nós vamos falar um pouquinho sobre o porquê que o paciente diabético desenvolve precocemente disfunção renal. E, mais importante ainda, identificar pontos onde que a prática clínica possamos intervir para melhorar a evolução da diabetes, da nefropatia diabética, somente retardar ou mesmo reverter a presença de disfunção renal. Então, vamos inicialmente para o tamanho da encrenca. Próximo. Isso aqui é mostrar que a evolução da progressão da doença renal no paciente diabético, ela é monótona. Próximo. Isso, ou seja, após um período de diabetes e hipertensão, cerca de 1/3 dos pacientes que estavam sob risco desenvolvem lesão renal. Próximo, lesão renal, essa é caracterizada por 2 alterações. Primeiro, alterações da taxa de filtração glomerular. Atenção, na fase inicial não é queda do cleros de creatinina. Nessa fase inicial não vem na frente, que é exatamente o contrário. Há um aumento suprafisiológico da função renal, de tal maneira que isso aí vai trazer problemas para o paciente no futuro. E o marcador de lesão renal, a albuminúria. Muito bem, se não tiver uma atenção intensa, isso aqui, o paciente vai perder função renal e um dia vai chegar às mãos do nefrologista para fazer hemodiálise. Entretanto, nós vamos ver ao longo da nossa apresentação que daqueles pacientes que desenvolvem doença renal com queda da filtração glomerular e aparecimento de albuminúria, uma parte muito pequena, 1 em cada 6 chega à hemodiálise. 5 desses 6 vão ficar pelo caminho através de complicações, principalmente por complicações cardiovasculares, que vão levar esses pacientes à morte antes de chegar à hemodiálise. Próximo. Então, nós estamos falando de doença renal crônica, é bom a gente definir o que a gente vai fazer. Então, por definição e consenso mundial, doença renal crônica é uma anormalidade da função renal e da estrutura renal, por um período igual ou superior a 3 meses, e uma coisa importantíssima, com implicações na saúde do paciente. Próximo. Então, o que nós chamamos de redução da filtração glomerular? A gente considera que abaixo de 60 ml por minuto, nós vamos ter caracterização de disfunção renal importante ou doença renal crônica. E como é que a gente vai checar isso? Fundamentalmente por dosagem de creatinina e estimação da taxa de filtração glomerular. Próximo. E qual é o marcador mais usado para a gente analisar a lesão renal do paciente diabético? Perda urinária de proteína, e aqui eu chamo muita atenção hoje pela albuminúria, que é um marcador extremamente precoce na lesão renal estrutural desses pacientes. E o mais importante, próximo, a gente vai ver, conforme eu já falei, que presença de creatinina elevada, albuminúria, marca muito mais o risco desse paciente morrer de doença cardiovascular do que chegar à hemodiálise. Próximo. Andando um pouquinho mais, como é que está isso entre nós? No Brasil, dados bem recentes mostram que 1 em cada 5 brasileiros tem alteração da taxa de filtração glomerular, ou seja, cerca de 20% dos pacientes diabéticos hoje em dia no Brasil têm déficit de função renal. Próximo. E se a gente for analisar coisas mais mais sensível, como albuminúria, e aqui é um dado brasileiro, a gente vai ver que nefropatia ocorre em 1/3 dos pacientes. Ou seja, cada vez mais a gente vê que a nefropatia incipiente, inicial, ela é frequente. E eu gosto de chamar muita atenção, porque é nessa fase aqui que a gente pode intervir de maneira bem intensa para que estacione ou reverta, então, essa disfunção renal. Próximo. E uma coisa que preocupa muita gente é que se ao lado das lesões macrovasculares do diabetes, ao longo das 4 décadas, nós alcançamos boa melhoria, ou seja, o risco de incidência dessas lesões em paciente diabético melhorou bastante, a gente vê que na doença renal crônica, aqui em azul, praticamente não houve grandes mudanças ao longo destes últimos 30 anos. Isso preocupa muita gente.
De tal forma que, próximo, a gente vai mostrar aqui os dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, mostrando que está meio desconfigurado, mas na primeira coluna aqui, os diabéticos, a gente vê que diabético hoje contribui para 1/3 dos pacientes que, ao longo do ano, iniciam um programa de hemodiálise no Brasil. E o mais importante, a gente está vendo que essa frequência, ela a cada ano aumenta. E se a gente for ver dados americanos e europeus, a gente vai ver que metade dos pacientes que chegam à diálise são pacientes diabéticos. Próximo. Então, já falamos que é uma doença muito frequente. Eu gostaria de colocar um segundo ponto importante, que ela é precoce. Isso aqui é um dado da Universidade Vrije, lá da Holanda, em que os autores, eles, aqui na coluna vermelha, eles foram atrás dos prontuários dos pacientes diabéticos que iniciaram o tratamento nesse centro médico. E eles notaram, antes de mais nada, que 26% dos pacientes, quando vêm pela primeira vez ao ambulatório de diabetes, já tem albuminúria. Ou seja, já tem uma albuminúria marcada o bastante para dizer que ele já tem lesão renal. Não satisfeito com isso, os autores foram para o campo. Foram para campo fazer diagnóstico ativo de pacientes diabéticos que não sabiam ter diabetes. Pois bem, dentre os pacientes diabéticos que não sabiam que tinham diabético, este número também não foi muito diferente. Aqui em azul, a gente vê que 17% dos pacientes que tinham diabetes e não sabiam, já tinham algum grau de comprometimento renal traduzido por albuminúria. Ou seja, além de frequente, essa doença é muito precoce. Próximo. E vamos para a análise em termos de impacto que tem a redução da taxa de filtração glomerular e da albuminúria sobre a mortalidade cardiovascular dos pacientes. Aqui à esquerda, próximo, nós temos os dados que mostram que, à medida que a filtração glomerular vai caindo, a creatinina vai subindo, o risco de morte cardiovascular se intensifica em diabéticos e não diabéticos, mostrando, então, que a doença renal crônica, traduzida por déficit de função renal, é um marcador importantíssimo de mortalidade cardiovascular. Próximo. Do lado direito, nós temos essa mesma correlação entre albuminúria e morte cardiovascular. A gente vai ver que à medida que a albuminúria vai se incrementando, maior é a possibilidade desse paciente vir a falecer por uma causa cardiovascular. Eu vou pegar esse gráfico da direita, próximo, e vou ampliá-lo para fazer algumas análises junto com vocês. Observem que esta linearidade entre risco de mortalidade cardiovascular e albuminúria, ela é linear ao longo de todo o espectro da perda urinária de albumina. Próximo. Muitos, principalmente a literatura recente, estratifica que esta correlação existe em todos os espectros da albuminúria. Aqui ficou um pouquinho desfocado do slide inicial, mas muitos consideram normal albuminúria até 30 miligramas por grama de creatinina. Micro entre 30 e 300 e macro acima de 300. Mas observem, mesmo dentro do espectro daquilo que se chama de normal albuminúria, há uma relação linear entre risco de morte cardiovascular e albuminúria. Então, chamar de normal albuminúria nessa face, nós, nefrologistas, achamos que isso aí seja indevido. Próximo. Principalmente se a gente for analisar, e aqui essa gráfica à direita mostra, o risco que tem de mortalidade cardiovascular, de evento cardiovascular, em paciente com albuminúria. Aqui tem 3 marcadores clássicos que todos nós consideramos relevantes em termos de mortalidade cardiovascular. Então, ter colesterol alto implica quase dobrar o risco de evento cardiovascular. Se a pessoa tem uma pressão diastólica, pressão arterial diastólica acima de 140, triplica o risco de mortalidade cardiovascular. Então, se ele for fumante, é 6 vezes mais o risco de mortalidade cardiovascular. Mas atentem agora, o próximo, e quem tem albuminúria? Próximo. Esta mortalidade é muito maior, de tal maneira que, para nós nefrologistas, eu acho que nós deveríamos dizer albuminúria, não estratificar em normo,
micro ou macro, e principalmente não chamar de normoalbuminúria quem tem albuminúria acima de 30, porque a gente vê que quem tem 30 tem risco de cardiovascular 2 vezes maior do que quem tem 3. Então, não dá para colocar que isso aí seja uma coisa normal. Então, mais adiante, nós vamos falar um pouquinho de fisiopatologia e ver que a albuminúria é um marcador de lesão renal. Próximo. E aqui vem um gráfico para mostrar que essas relações são muito importantes. Então, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada ou reduzida é muito maior no paciente que tem a creatinina elevada, do lado esquerdo. Do lado direito, a gente vê que a microalbuminúria, ela estratifica até pacientes que tenham sem albuminúria, a insuficiência cardíaca, sem albuminúria baixa, com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada em azul claro, aumenta muito, e naqueles pacientes que já têm uma insuficiência cardíaca franca com fração de ejeção reduzida, praticamente o número de percentual aumenta muito mais ainda. E eu gostaria de dizer que é pela insuficiência cardíaca e arritmia cardíaca que os pacientes renais morrem. Próximo. Em resumo, rim e coração estão conectados. E quando o paciente tem ritmo de filtração glomerular reduzido e albuminúria, a implicação clínica disso é muito importante. Olha esse gráfico à direita. A gente vê que o risco de um paciente chegar à diálise é 6 vezes menor naqueles pacientes que têm disfunção renal, albuminúria, é 6 vezes maior o risco dele morrer de doença cardiovascular do que chegar na mão do nefrologista lá na frente na hemodiálise. Próximo. Muito bem, mostramos o tamanho da encrenca. Então, vamos rapidamente falar por que o doente renal ele desenvolve o diabetes desenvolve insuficiência renal. Então, vejamos como é que se forma essa disfunção renal inicial. Próximo. E aqui nós temos um glomérulo de um paciente normal. Esse paciente normal tem uma concentração plasmática de sódio de 140, de glicose de 90. Na filtração do glomérulo, o que vai passar para o túbulo proximal são estas concentrações aí de sódio e glicose. E no túbulo proximal, principalmente o transportador 2, sódio-glicose, vai reabsorver glicose, toda esta glicose que praticamente filtrou, e não vai deixar nenhuma glicose sair na urina e o paciente não vai ter glicosúria. Para cada molécula de glicose reabsorvida, reabsorve um de sódio, de tal maneira que uma quantidade de glicose é 0 dentro do túbulo distal, mas a concentração de sódio que chega no JGA, que é o aparelho justaglomerular na frente, é praticamente uma concentração ainda alta de sódio. É isso que acontece num paciente, numa pessoa normal. E quando ele fica diabético? Então, próximo, a glicemia foi de 90 para 150 e agora mudou o espectro. Ou seja, o transportador vai se hipertrofiar e vai tentar reabsorver o máximo de glicose que está no túbulo proximal. Só que ele não consegue reabsorver tudo. Então, vai acontecer 2 problemas importantes. Primeiro, próximo, esse paciente vai desenvolver, glicosúria. E esta glicosúria é o que ocorre inicialmente nos pacientes diabéticos. Mas uma coisa importantíssima também que ocorre, agora aqui esse gráfico do meio, no JGA, no aparelho justaglomerular, é que a quantidade de sódio que vai chegar aí é muito pequena. E a leitura que esse rim faz, o que é que está filtrando pouco. Então, ele vai lançar mão de 2 alças de autocontrole da filtração glomerular. Próximo, e essas 2 alças de autocontrole, tem uma aqui à direita, que é aumentar o sistema renina, ativar o sistema renina-angiotensina, aumentando a quantidade de angiotensina 2, que vai fazer o quê? Um estreitamento da arteríola que sai do glomérulo, a arteríola eferente. Do outro lado, através de ATP, adenosina e óxido nítrico, o que não vai acontecer é que o balanço túbulo glomerular vai abrir a arteríola que chega no glomérulo. Em resumo, eu fechei a torneira de saída e abri a torneira de entrada no glomérulo. Com isso, eu vou ter o quê? Aumento da pressão intraglomerular, hiperfluxo e hiperfiltração glomerular. Isso, no primeiro momento, vai fazer com que o rim filtre mais. E, com isso, a pessoa vai ficar até alegre, ter clearance de 140, 150. Entretanto, o próximo... Esta situação de hiperfluxo, hipertensão e hiperfiltração, principalmente hipertensão, vai fazer um estiramento da membrana basal glomerular. Próximo. Esse barotrauma próximo vai levar a uma lesão dessa membrana de filtração glomerular, traduzida por aumento
filtração glomerular no início e depois vai começar a vazar proteína na urina, albuminúria. E isso, se não for controlado, próximo, no momento final, nós vamos ter isso aqui, uma lesão glomerular, que é, aqui no caso especificamente a lesão de Kimmel-Wilson, que é o padrão, digamos assim, da glomerulopatia do diabético. Próximo. Na vida real, como é que é a linha do tempo disso? Então, nós temos aqui esse gráfico que mostra ali em D, a primeira seta para cima, o tempo que o paciente fez o diagnóstico de doença renal. A gente vai ver que durante um período, até que ele tenha o diagnóstico, que é o nosso Dzinho amarelo lá em cima, a gente vai ver que a reserva funcional renal vai sendo aumentada e a taxa de filtração glomerular aumenta. Eu tenho hiperfluxo, hiperfiltração e hipertensão interglomerular. Nesse período aí, próximo vai começar a desenvolver o paciente albuminúria. A albuminúria é essa que vai ser dependente muito de como se foi controlado a glicemia desses pacientes. E se o paciente não tiver, principalmente, glicemia e pressão arterial bem controlada, o que vai acontecer ao longo do tempo é que ele vai perder função, a nossa linha preta, vai decrescendo a filtração glomerular até que, e vai decrescendo também a massa de infiltração funcionante, até que depois de 10, 15 anos, o paciente ele desenvolve insuficiência renal crônica terminal e vai precisar de diálise ou de transplante renal. Isto ser próximo se ele for um sortudo, porque se ele tiver aqui constituir aqueles 5 dos 6 que morrem antes de chegar à doença renal terminal, ele vai ter, então, aí uma morte cardiovascular. Próximo. Muito bem. Rapidamente, então, a gente pode dizer que a doença renal no diabético é frequente, precoce e tem implicações clínicas. E a gente pode detectá-la, próximo, por 2 tipos de exame muito fáceis de ser feito. Ou seja, uma análise da filtração glomerular, e aqui a creatinina é, digamos assim, um marcador mais importante que a gente vai levar em consideração. A creatinina é um marcador excelente de doença renal crônica. Ou seja, quando ela sobe, grande chance do paciente ter uma doença renal crônica. O problema é que ela chega tarde. Ela só vai subir depois que 50% do rim foi perdido. Então, não basta ter só creatinina. Próximo. É importante também lançar mão de microaplicativos para poder analisar, digamos assim, estimar a filtração glomerular através de fórmulas. E o outro próximo marcador que a gente tem é a perda proteica. E o melhor marcador que a gente tem na prática clínica é sempre solicitar albuminúria e creatinina urinária em amostra isolada de urina. Quando fazer isso? Para todo diabético, pelo menos uma vez por ano, é obrigatório ter creatinina e filtração glomerular estimada e uma relação albuminúria-creatinina desses pacientes. Volto a dizer, presença de albuminúria marcada por mais de 3 meses chama a atenção que esse glomérulo está lesado. Próximo. Falando isso, a gente já pode, então, começar a ver na prática clínica, para a gente terminar a nossa conversa, onde intervir. Então, rapidamente, onde intervir? Próximo. Vimos que o problema é hiperfluxo e hiperfiltração glomerular no diabetes. Próximo. Então, nós temos praticamente 4 pontos a intervir. Primeiro, fundamental, a causa inicial, manter glicemia dentro e hemoglobina glicada dentro dos padrões que recomenda as diretrizes. Segundo, manter a pressão interglomerular, no caso aí pressão arterial, dentro de valores abaixo de 140 milímetros de mercúrio. E bloquear os 2 braços da nossa fisiopatogenia da lesão glomerular. Ou seja, bloquear o sistema renina-angiotensina e o balanço tubo-glomerular. Como fazer isso? Próximo. Próximo. Controle de glicemia. Já é sabido que o controle rigoroso de glicemia, desde a década de 1990, é marcador de proteção da evitar lesões microvasculares, principalmente nefropatia. Os estudos do KPDS, Advance, VADT, o ACOR, mostraram claramente isso. Macrovasculares não resolveu, mas microvasculares, com certeza, é padrão de controle da glicemia em termos de evitar essas doenças. Próximo. E aí, mostramos também que quanto maior, melhor o controle da hemoglobina glicada, menor a chance de desenvolver microalbuminúria. Próximo. E quanto a gente vai controlar? Então, isso aqui é uma diretriz bem recente, de 2020, da Sociedade Internacional de Nefrologia, mostrando que para pacientes com grande expectativa ainda longa de vida, que tenha poucas comorbidades e que tenha função renal normal,
O alvo tem que ser menor que 6,5% na hemoglobina glicada. Para aqueles mais idosos, com perspectiva de vida de curto prazo, que já tem a lesão renal, que tenha muita comorbidade e tenha grande chance de hipoglicemia com suas complicações, deixar abaixo de 8%. Próximo. Outro ponto é controle de hipertensão arterial, e aí para não deixar o paciente ter IAM, ou um infarto, ou um AVC, e também a questão de manter pressões arteriais condizente para proteção renal com bloqueio do sistema renina-angiotensina aldosterona. Então, o que nós podemos fazer, no caso, então, é bloquear os dois lados. Próximo. E aqui esse slide só para mostrar a amplitude, a magnitude de que manter pressões. Próximo. Em redor de 140, abaixo de 140 milímetros de mercúrio é importante. Lá em cima nós temos que o paciente, para sair do estágio 3A, ou seja, 50 de clíris, para cair para 35, ele demora 7,9 anos se ele tiver pressão arterial bem controlada. Aqui à direita nós vemos que esse 7,9 pode ser reduzido em 6,1 anos, ou seja, ele vai demorar apenas 1 ano e 8 meses para sair de 50 para níveis de 30 milímetros de mercúrio. Então, hipertensão é fundamental ser controlada. Quanto? O nosso alvo é abaixo de 140 milímetros de mercúrio. Próximo. E o terceiro, nessa proteção, usar o bloqueio do sistema renina-angiotensina. Isso aí é uma coisa já provada desde a década de 1990, e nós vemos aqui próximo que meta-análises mostrando que tanto faz usar IECA, são 19 estudos que mostram que utilizá-los reduz em 35% a chance de chegar a diálise, ou os bloqueadores da renina, do receptor de angiotensina. A gente vê que são 4 estudos importantes, reduzindo em 23%. E nós chegamos também a trabalhos comparando um ao outro. Os dois são bons. O que não pode fazer, próximo, é utilizar a associação. E chegamos a essa situação básica aqui que o Steno nos mostra. Ou seja, um grupo de pacientes seguidos por 14 anos, com terapia antidiabética adequada, utilizou o inibidor do sistema renina-angiotensina e mostra que 50% dos pacientes deixaram de chegar a diálise quando bem tratados. Entretanto, o próximo mostra claramente que ainda há um risco residual. Próximo. E por que tem esse residual? Exatamente porque a gente não bloqueou o sistema o transportador do sódio glicose. Próximo. E o que nós temos hoje na literatura, coisa bem mais recente, próximo, isto. O que nós temos aqui é exatamente isso. Ou seja, a entrada desses inibidores consegue não só manter uma redução mais acentuada da albuminúria, como também manter esta redução ao longo do tempo sem escape. Ou seja, uma redução de 23% quando se associa um bloqueador do sistema do ISGLT2 ao bloqueio do sistema renina-angiotensina. Isso nós temos agora 4 trabalhos na literatura. Próximo, vamos falar rapidamente deles. O EMPA e o Canvas mostrando que, embora não, que teve um grande impacto em termos de redução de insuficiência cardíaca, o mais importante de resultados aqui para nós, nefrologistas, próximo, foi uma redução importante em termos de macroalbuminúria e desfecho composto para levar o paciente à diálise, ou seja, redução de 40% de desfecho renal quando se associou esse tipo de droga. Próximo, e um estudo mais recente, que é o DECLARE, aí com desfecho composto renal, próximo, com 17 mil pacientes, mostrando que há sim uma redução em termos de uma redução de 24% em termos de evitar que o paciente chegue à diálise, morra ou duplique sua creatinina. Próximo. E ao lado daquelas alterações digamos, de proteção cardíaca, com redução de hospitalização por insuficiência cardíaca, próximo, nós temos uma redução de 47% que o paciente chega à diálise. E uma coisa importante, 92% desses pacientes, eles estavam em uso de ECBRA, mostrando, então, que em cima daqueles 25%, 30%, conseguiu-se mais 47% de proteção renal. Próximo. Isso em todas as faixas de função renal, e é mais importante, óbvio, naqueles pacientes que tenham função renal ainda preservada. Próximo. E uma coisa importante, que esses medicamentos, eles fazem também diurese e natriurese e controlam, em parte, a pressão arterial sistólica. Facilita o controle da hipertensão desses pacientes. Próximo. Estamos terminando.
Praticamente é importante dizer que no mundo real isso também ocorre. Próximo. E aqui a gente vê um gráfico muito interessante na parte esquerda, os dois grupos de pacientes perdendo função ao longo do tempo, até que no determinado momento, aí no zero, um grupo começa a receber dapagliflozina e o outro continua com a medicação convencional. A gente vê que a função renal desse grupo vai caindo lentamente, enquanto que os pacientes que tomaram o inibidor da SGLT2 têm uma queda inicial, mas uma proteção ao longo de 2 anos. Próximo. Próximo. Vamos pular esse slide. Próximo. E chegar. Eu gostaria de dizer que o Credence é um trabalho recente, que só com diabetes com doença renal, com proteção de 30%. Próximo. E uma coisa importante, agora de 3 semanas atrás, o DAPA-CKD é um trabalho que analisou 4.000 pacientes diabéticos e não diabéticos. E o desfecho renal foi interessante nos dois grupos, ou seja, uma redução importante naquela possibilidade do paciente ter 50% de aumento de creatinina, chegar a diálise ou morte causa renal. Então, provavelmente, daqui a pouco a gente vai poder utilizar esse tipo de medicamento para não diabéticos também. Próximo. Em resumo, nós temos próximo, hoje, que lançar mão de 4 pontos e muito precoce de preferência a favor de tratar. Próximo, os pacientes diabéticos. Ou seja, controle de hiperglicemia, hipertensão, bloqueio do sistema renal de angiotensina e inibidor do SGLT2. Com isso, a gente tem um ganho maior. Para terminar, próximo. A gente pode chegar a um resumo do que nós falamos. A doença no paciente diabético 2 é frequente e precoce, com taxa de filtração glomerular e procurar sempre, então, analisar a função renal com o paciente, creatinina e taxa de filtração glomerular estimada a cada ano, pelo menos, e também utilização da análise de albuminúria anual nesse grupo de pacientes. E uma vez feito o diagnóstico de alteração, principalmente de aumento de aparecimento de albuminúria, o controle do diabetes é importante para evitar que esse paciente venha a falecer de risco cardiovascular. E temos 4 pontos a serem enfocados, que devem ser precoces e efetivos. Manter glicemia dentro do que as diretrizes mandam, manter pressão arterial sistólica abaixo de 140 milímetros de mercúrio e associar a bloqueadores do sistema renina-angiotensina no paciente albuminúrico, mesmo que ele seja normotenso. E nesses pacientes diabéticos, e também associar, dentro do possível, o inibidor do SGLT2, que com isso eu tenho o ganho geral. Próximo, gostaria de, agradecer,